uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Agradeço aos colegas da ANEEL aqui presentes, a todo o público aqui presente, também à diretoria da ABREM, na pessoa do Dr. Yuri Schmidt, pelo convite para participar desse momento aqui. E ainda saúdo meus colegas de carreira que estiveram presentes aqui no evento anteriormente, né, o superintendente Carlos Cabral, a superintendente Cíntia Araújo, da ANA, né, também servidores da carreira de regulação e que me antecederam aí ao longo da programação. Vamos falar um pouquinho dessa questão muito em voga, que é a agenda ESG, né? Eu vou querer aquele microfone que eu vou aceitar o outro microfone para ficar um pouco mais solto. Obrigado. Bom, pessoal, uma breve apresentação. Posso ficar por aqui? A câmera capta? Perfeito. Sou servidor de carreira da Agência Nacional de Energia Elétrica, fui superintendente de recursos humanos, hoje atuo na área de auditoria interna. Então, isso motiva um pouco da minha fala de hoje também, né? Vamos falar de pessoas, vamos falar um pouco de compliance. Essa agenda ESG engloba tudo isso, né? E vamos falar um pouco de energia também, né? Tema do evento e da minha agência reguladora aqui, que tenho orgulho de fazer parte do quadro. Também faço parte de um conselho do Centro de Altos Estudos do Tribunal de Contas da União. Pessoal, nosso painel fala de economia circular. Então, como primeira apresentação aqui do painel, acho que vale a pena passarmos rapidamente pelo conceito, né? Economia circular é uma abordagem na qual os processos produtivos passam a utilizar em larga escala insumos e matérias-primas reaproveitadas ou até mesmo produtos de segunda mão, com o objetivo de reduzir a demanda por recursos naturais, preservar as reservas planetárias e garantir o equilíbrio dos biomas e ecossistemas. É um conceito que enxerga a fabricação e consumo dentro de uma lógica cíclica, estendendo a vida útil dos produtos, e é uma dinâmica intrinsecamente ligada à sustentabilidade, portanto, totalmente aderente aos preceitos de ESG que estamos falando hoje, né? Quanto ao aproveitamento de resíduos, né, e essa foto aqui é aqui da Zanorte, aqui em Brasília, né, os fundos ali da 910 Norte. Você vê, tem uma grande população ali que vive em meio aos resíduos, né, e comunidades de catadores que realmente tiram ali tiram seu sustento ali da coleta de resíduos. E aqui queimando o lixo, né? Isso é uma foto recente aqui de 2 ou 3 semanas atrás. Então, a gente fala da economia circular porque ela, em contraponto à economia tradicional, que é chamada linear, né, tem o acréscimo das fases de reparação, reutilização e reciclagem, tratamento para descarte consciente. Enquanto a linear trazia simplesmente a fase do descarte, não previa esse aproveitamento dos resíduos, né? Então, tem um forte aspecto de olhar social, ambiental, uma vez que, além de contribuir para a preservação do meio ambiente, preservar os recursos naturais, a coleta de resíduos para aproveitamento tem sido fonte de renda aqui de famílias, como que a gente está vendo aqui na foto. E aí, com o surgimento da tecnologia para geração de energia a partir dos resíduos, o Waste to Energy, verificou-se uma excelente oportunidade de atender aos preceitos da economia circular e também atender a uma preocupação cada vez maior da sociedade por uma matriz energética sustentável e pela adoção de uma agenda ESG, né? O ESG é de Environmental, Social e Corporate Governance. O terceiro setor tem atuado fortemente para fomentar e dar visibilidade ao assunto, como a ABREM está fazendo aqui, tem feito e está fazendo neste evento, né? Mas a atividade poderia se beneficiar muito e ganhar escala por meio de políticas públicas estruturadas. Tivemos já um painel sobre políticas públicas no começo do evento, né? E aí eu trago aqui um conceito para quem é dessa área de ciência política, políticas públicas, já estuda isso aqui, no modelo dos fluxos, dos múltiplos fluxos de Kingdom, né? Então, aqui você tem, a letrinha ficou pequena, peço desculpas, mas aqui você tem o fluxo dos problemas, o fluxo das soluções
e o fluxo da política, das condições políticas favoráveis. Em alguma hora, qualquer problema da sociedade, esses três fluxos aqui se encontram e aí você tem a oportunidade de transformação, a oportunidade de mudança. E aí surge uma política pública estruturada para tratar desse assunto, né, de qualquer problema da sociedade. Então, eu queria que vocês guardassem esse conceito, porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Quando a gente fala de agenda ESG, podemos retornar aí para o relatório Brundtland, lá da Comissão de Meio Ambiente das Nações Unidas, que se reuniu para tratar já sobre desenvolvimento sustentável, lá atrás, né, da década de 70. Aí tivemos recentemente o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, né, que formam a chamada Agenda 2030. E a Teresa Vernaglia, CEO de várias empresas, fala que esse apelo do ESG hoje em dia é uma mudança brusca, um salto, né, do bom ter, né, nice to have, para o must have, o precisa ter, né? Então, hoje, as empresas realmente têm um imperativo de adotar práticas aderentes a essa agenda ESG, né, que podemos chamar de uma agenda voltada para princípios ambientais, de sustentabilidade, de governança, de preocupação social. Aí os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui os pilares ESG, né? Ambiental, social e governança. Então, ambiental, o próprio nome diz, né? Regulamenta as ações das empresas para diminuir o seu impacto no meio ambiente. No ponto de vista social, regulamenta o comportamento da empresa em relação à responsabilidade social, o meio em que ela se insere, como contribuir para as comunidades que convivem dentro e fora, ali no entorno dessa empresa, para a própria sociedade como um todo. E governança. Políticas afetas a combate ao assédio, a políticas de pessoal adequadas, de integridade, de compliance, né? Todos esses pilares fazem parte da agenda ESG. Procurando um estudo, buscando um estudo do Boston Consulting Group, né, que, para quem é também da área de administração, sempre ouviu falar da matriz BCG, né, o Boston Consulting Group, uma consultoria muito respeitada mundialmente, colocou 7 fatores-chave para empresas que visam implementar ESG com êxito nos mercados emergentes, né? Seria incorporar a sustentabilidade ao propósito da empresa, reconhecer o impacto imediato no lucro das iniciativas ESG e descrever os retornos de longo prazo também para a empresa, né? Porque até hoje, investimento nesses aspectos que a gente citou aqui, que são os pilares ESG, podem ser enxergados algumas vezes como prejuízo, como um gasto que vai reduzir ali o lucro do acionista, e as empresas que têm o desafio de implementar essa agenda têm que trabalhar para demonstrar que não é assim, ou pelo menos não precisa ser assim, né? Colaborar de perto com os formuladores de políticas locais, tornar a mudança uma prioridade das principais operações da empresa, alavancar e acelerar a inovação tecnológica para alcançar a sustentabilidade, garantir uma transformação rigorosa da organização, capacitando e incentivando líderes, envolvendo funcionários por meio de atividades como treinamento, e projetando um roteiro para a execução dessa transformação, digamos, dessa mudança para o ESG. Comunicar, envolver-se continuamente com as partes interessadas, os famosos stakeholders, para demonstrar que a empresa está cumprindo suas promessas nessa área ESG e não se trata do também conceito que surgiu mais recentemente, greenwashing, né? Uma pauta, apenas um verniz ESG, mas que na prática as empresas não estariam tão comprometidas com essas causas. Então é importante documentar e demonstrar que essa preocupação existe. Aqui uma fala minha, durante a reunião desse conselho que mencionei, que participo do Tribunal de Contas da União, né, eu coloco justamente que tudo que resvala na agenda ESG também passa por pessoas, né? Nós precisamos, naturalmente, capacitar pessoas, elaborar regras para condutas de pessoas, né? E conquistar o engajamento das pessoas para esse tipo de agenda, para esse tipo de causa. E aí,
como sou servidor da ANEEL, trago aqui alguns pontos de boas práticas na adoção de agenda ESG, que estão disponíveis no site da agência, né? Temos uma superintendência de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética, que aí já analisou mais de 8 mil projetos, propiciou investimentos da ordem de 12 bilhões com recursos que vêm ali aportados pelas concessionárias, isso é estabelecido em lei, né? Gerando economia aí de cerca de 9 mil gigawatts-hora por ano. Enfim, algumas medidas, como realização de campanhas de comunicação para um consumo consciente de energia, a instituição, no âmbito da gestão administrativa da própria agência, de um programa de logística sustentável, e, quando, por ocasião da pandemia de Covid-19, a adoção do teletrabalho pela maior parte das equipes da agência, né, o que gerou, por exemplo, naquele semestre, primeiro semestre de 2020, uma economia de mais de 15 milhões nas despesas operacionais da agência. Esse relatório que demonstra esse trabalho do primeiro semestre ali da pandemia está disponível no link da apresentação, basta clicar ali. Tá? E esses dados todos estão disponíveis também no link no site da agência. Aí nós falamos então no último ponto ali, de uma questão de pessoal, né? De pessoas, que é a questão do teletrabalho. Então, uma agenda ESG também passa pela implementação de boas práticas em gestão de pessoas, naturalmente. Além da implantação do teletrabalho que nós vimos ali, a ANEEL, como instituição, trabalhou no oferecimento de uma estrutura de saúde e bem-estar, realização periódica de pesquisas do clima organizacional, tem um RH atuando no nível estratégico e de articulação interinstitucional, realizando benchmark continuado e com incentivo à responsabilidade social por meio de voluntariado, doações, engajamento em ações sociais, e um histórico também substantivo de investimento em capacitação. Quem desejar conhecer, também essa imagem aqui contém um link e tem um relatório de atividades da gestão de recursos humanos da agência entre 2018 e 2022. Temos também, claro, como um dos pilares também da governança, a preocupação com uma agenda de compliance, né? Então, a existência de um código de ética, o plano de integridade, com uma atuação de diversas unidades, no caso da agência, mas isso a gente está falando de uma forma geral, né? Também pode ser reproduzido em qualquer organização, né? Então, a existência de um plano de integridade é algo muito importante nos dias atuais. No caso da ANEEL, a integridade consta como um dos valores da organização. Nós possuímos uma ouvidoria, tanto a setorial, que trata das reclamações realizadas junto às concessionárias, né? Seria, digamos, o último nível ali, a última instância para analisar as reclamações dos consumidores registradas nas concessionárias do serviço de energia, mas também a ouvidoria institucional, né, para ouvir reclamações, sugestões sobre a atuação da própria agência como órgão público. Instrumentos de participação social já bem consolidados, né, temos as audiências públicas, consultas públicas, tomadas de subsídios, a própria ouvidoria, conselhos de consumidores, né, o fato das reuniões do colegiado da agência já há muitos anos serem públicas, transmitidas pela internet, são instrumentos que auxiliam enormemente na governança por meio da participação e do controle social. É importante também a existência de políticas de combate ao assédio moral e sexual e de fomento à diversidade e inclusão, e atividades de auditoria interna, inclusive estabelecidas em norma, né, que garantam ali o bom andamento do trabalho dos auditores e pautadas por um planejamento anual com uma unidade específica para esse fim, né, da auditoria. Então, a estrutura da ANEEL possui uma unidade específica de auditoria interna, né, e tem uma norma aprovada que, digamos, é seguida ali por todos nós que integramos a equipe de auditoria da agência e estabelece claramente quais são os ritos, as garantias quanto aos procedimentos para resguardar a objetividade, tá? O planejamento anual, todos os instrumentos estão ali. Agora, aplicando mais diretamente a energia, essa agenda ESG, né? A mesma consultoria que eu mencionei atrás, o Boston Consulting Group,
entrevistou 25 diretores de compras dos principais players de energia em todo o mundo, né? Então, eles apontaram que todos eles sofrem uma pressão crescente para implementar os valores ESG ali nas suas empresas, mas a maioria está apenas começando aí esse trabalho. Muitas empresas têm lutado para medir o desempenho dos fornecedores ali da sua cadeia de suprimento nas categorias ESG, mas isso não está muito bem estabelecido. Então, o que a consultoria propõe, né, para trazer o ESG para a cadeia, toda a cadeia de suprimento do setor energético, né? É desenvolver um roadmap ambicioso nos objetivos ESG para as cadeias de suprimentos, preparar a aceleração dos esforços para a descarbonização, criar um programa de engajamento e apoio aos fornecedores, auxiliar os fornecedores a identificar e endereçar as questões sociais ali ao seu redor e dentro da sua organização, e por meio, inclusive, do fortalecimento da sua governança interna. Isso pensando nos grandes players, né, auxiliando ali as empresas menores que estão na sua cadeia de suprimento. E quando a gente fala do ESG na energia, é importante mencionar também que o futuro, né, itens, pautas que se falava há pouco tempo atrás como futuristas já são presente, né, já são o presente da nossa realidade. Temos aí a transição energética ocorrendo em diversos mercados, o hidrogênio verde como uma fonte surgindo com grande força, a liberalização do mercado, que está em pauta aqui no Brasil, ocorreu recentemente em Portugal, enfim, a possibilidade de cada vez mais o consumidor contratar diretamente sua energia do gerador, o enfrentamento das mudanças climáticas, que permeia todo esse esforço por uma matriz mais limpa, a adoção em larga escala dos veículos elétricos, a geração distribuída, tomando uma proporção cada vez mais importante no Brasil, especialmente com os painéis solares, energia eólica, e o waste to energy, né, o aproveitamento energético dos resíduos, que a gente fala aqui no evento de hoje, que teve palestras tão relevantes, né? Aproveito até esse slide aqui, que foi trazido em apresentações aqui da própria associação, do Dr. Yuri, para demonstrar o potencial que esse meio de aproveitamento tem ainda no Brasil. E olha só que oportuno, né? Aí eu retomo aquele quadrinho sobre os fluxos das políticas públicas. O fluxo para a formulação, para o surgimento das políticas públicas. Veja que, ao ler uma notícia recente, né, sobre a apresentação pela CNI da Agenda Legislativa da Indústria ao Congresso, olha só que pelo menos 3 projetos de lei, né, para alterar o licenciamento ambiental, para regulamentar o mercado de crédito de carbono, para modernizar o setor elétrico, 3 dessas pautas prioritárias elencadas pela indústria em tramitação no parlamento, 3 delas têm oportunidades, né, momentos onde o waste to energy pode, de alguma forma, se beneficiar ou ser inserido, né? Além do próprio marco da atividade que o Dr. Yuri mencionou ontem, durante o evento, né? A gente também tem esses outros projetos onde o waste to energy pode se beneficiar ou estar aderente ali às discussões por uma modernização, enfim, e ainda poderia alterações aí nos demais projetos que estão elencados como prioritários para a indústria, que também podem trazer aí algum tipo de incentivo, como a própria reforma tributária, né? Então, o momento é muito oportuno para discutir esse assunto e para levar esse assunto aí para o parlamento, para as autoridades, né? Eu acho que, concluindo aqui, né, o aproveitamento de resíduos para geração de energia possui um papel-chave na economia circular, é um excelente caminho para a resolução de uma questão social e que impacta em questões de inclusão social e econômica e no saneamento e em energia, né? A regulação e a articulação institucional pelos órgãos competentes tem potencial de desenvolver exponencialmente esse setor, e as boas práticas de governança, como algumas que a gente exemplificou aqui, alinhadas com a agenda ESG, são essenciais para a cadeia produtiva envolvida e acabam retroalimentando o desenvolvimento dessa atividade. Quer dizer, se a gente está falando de uma forma de gerar energia que contribui para um problema social, que ajuda a resolver uma questão de saneamento, ajuda
com esses esforços para uma matriz cada vez mais limpa de energia, né, a gente naturalmente precisa que a cadeia produtiva envolvida com a atividade do Waste to Energy também dê exemplo e adira a essas questões de governança que a gente mencionou aqui. Como a gente viu lá atrás, naquele slide, né, o problema existe. Nós vimos aqui que existe uma questão social, existe uma questão de saneamento e uma questão de energia envolvida, uma questão ambiental, né, envolvida. O fluxo técnico, que é falado ali, o fluxo de elaboração das políticas, já existe. Veja o terceiro setor aqui, a iniciativa privada, com diversas propostas, né? O poder público também estruturado já para tratar desse assunto. Vimos aqui o colega da Caixa que se apresentou. Quer dizer, o fluxo técnico está bem adiantado também. Agora, há a questão do fluxo político, que depende da sensibilização, né? Tanto de autoridades do Poder Executivo, quanto de parlamentares. Então, essa sensibilização, onde a ABREM tem atuado tão fortemente, é muito importante para que, em dado momento, esses três fluxos se encontrem e tenhamos aí um ambiente cada vez mais favorável para que o Waste to Energy se desenvolva e contribua cada vez mais para uma matriz energética limpa no país. Então, era isso. Deixo aqui meus contatos. Agradeço pela gentileza, pela atenção. Muito obrigado. Fico à disposição.